Bom dia! Bom dia, bom dia! E aí? Tudo bem com vocês? Oxi! Meu enroladinho hoje. Oi, Lê! Tudo bom, Lê? Eu tô fazendo a jornada de janeiro. É uma jornada de sabedoria. Lendo Provérbios do 1 ao 31. Cada dia do mês a gente lê junto Provérbios. Um capítulo de Provérbios. Como é bom, né? A gente começar o nosso dia meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Como é bom a gente começar o nosso dia exatamente buscando a sabedoria do alto, a sabedoria do céu. Porque a partir de agora começa todas as decisões nossas, nós vamos colher os frutos, não é verdade? Oi, Fer! Tudo bem? Conseguiu pegar? Beijo pra você também, viu? E como é bom, né? Nós meditarmos e tomarmos decisões mediante a sabedoria que o Senhor já disponibilizou para nós, mas está precisando a gente acessar ela, não é verdade? Então eu vou ler, tá? Eu leio Provérbios inteiro. E aquela parte que o versículo, ou aquela parte, aquelas palavras que chamam a atenção, que o coração já pulsa mais forte. Oi, amor, tudo bem? Bom dia. O coração já pulsa mais forte. Eu falo aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, né, na minha mente, tá bom? Então vem comigo e nós vamos ler hoje. 5 de janeiro, nós vamos ler capítulo 5, tá bom? Esse capítulo, Salomão dá conselhos. Gente, não tem como separar, sabe? Alguma fase da vida. São conselhos para todas as fases, né? Aqui a gente vê contra o adultério, ele dando conselhos pro casamento. Ele dá conselho para jovens, né? Como se comportar, por exemplo, na vida amorosa, na vida sentimental. Então, assim, não separa. Então, todo capítulo existe um conselho, existe uma sabedoria disponível para a gente acessar, tá bom? Então, ele diz assim, ó: meu filho, ouça os meus conselhos sábios. Ou seja, quer ser sábio? Ouça os conselhos e pratica. Você será sábio, eu serei sábia. Escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Sabe essa todas aqui, ó? Não é de vez em quando. Às vezes tem com a gente assim, nossa, aquela hora, aquela decisão, aquele dia eu acertei. Aquilo lá, nossa, foi certo. Mas e quantas vezes não foi? Quantas vezes não foram palavras sábias? Quantas vezes não foram decisões sábias? Não é verdade? Então aqui diz assim, ó: e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel e sua voz é suave como o azeite. Aqui já vem um conselho exatamente para quem é jovem, para quem não está casado. Cuidado com a mulher imoral. A gente percebe quando a mulher é imoral. A gente percebe quando o homem é imoral. Então, jovens, dá para perceber. Seja sensível a isso, tá? Mas o fim é amarga como fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte. Os seus passos conduzem para a sepultura. Lembrando que também tem homem imoral. Ela nem conhece o caminho da vida e anda por caminhos
tortuosos sem saber. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Nós vemos que em todos os capítulos ele diz exatamente isso, sobre não desprezar os conselhos. Então, qual que é a mensagem implícita aqui de não desprezar os conselhos? Que a gente tem a chance, a gente tem a opção de desprezar. Entendeu? Todos os dias, diariamente. Então, qual que é a grande sacada aqui? É diariamente, é todos os dias buscar permanecer nesse caminho de querer a sabedoria, de escolher o caminho da sabedoria, o caminho correto, o caminho certo. Se ele diz assim, e não despreze os meus conselhos, é porque tem como ouvir os conselhos, saber o que é certo e fazer ao contrário. Saber qual caminho andar, qual ação tomar, qual decisão tomar e desprezar, não querer fazer. O desprezo é não querer fazer. Eu até sei aonde ir, eu até sei aonde procurar a resposta, mas eu desprezo, eu não quero. Não é verdade? A Flor falou, todas as orientações, é isso aí, todas as orientações estão na Bíblia, precisamos buscar de permanecer firmes na sabedoria e na moral. É porque a própria palavra nos ensina isso. Mas a gente tem a opção de escolher, né? Fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a algum homem cruel e sem coração. E ele não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço de seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados. E você não precise dizer, como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Não dei importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei o que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. Toda vez que a gente fala assim, não, vamos pensar na velhice, vamos pensar no futuro. Gente, aqui está, vamos pensar no futuro. O que é essa fala aqui que Salomão coloca? Para que quando você não chegar na velhice, você não tenha esse arrependimento. E aí ele pontua. Ok? Beba água da sua cisterna, das casas do seu próprio poço. Porque deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças, que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a sua mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Que os seios da sua esposa o saciem todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. Aqui já está um conselho, se você percebe quantos casamentos, gente, eu já vi e continuo vendo. Quantos casamentos, né, nessa fase da vida casados que já não estão tão jovens, já não são jovens casados, tomam a decisão de se separar. Não é verdade? Aí motivos tem, né? Até dá pra ficar 5 anos contando os motivos. Não importam os motivos. Não importa os motivos. O que acontece aqui, qual é o conselho dele para viver? Qual é o conselho para acessar essa sabedoria? Fique com o seu marido, fique com sua esposa. Se sacie neles. Quem? Aquela que você casou lá na sua mocidade. Aquele que você fez o compromisso lá na sua mocidade.
que a aliança foi com ele e foi com o Senhor. Tá? De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Ó, o adultério. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. A maldade do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá, porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. O que leva o caminho à destruição? O que leva o caminho da destruição? Quando a pessoa diz assim, estou destruído, a minha vida está destruída. A gente vê quantas pessoas de uma meia-idade para cima falando isso. A minha vida está destruída. A gente vê quantos jovens falando isso. Jovens de 18 anos. A minha vida está destruída. Salomão já deixou aqui. Lembra que Provérbios é uma carta? Provérbios é uma carta que o pai, que você vê claramente aqui, Salomão escrevendo uma carta deixando para os seus filhos essas instruções, esses conselhos. E quem é o nosso pai? Né? Quem é o nosso pai que deixou a palavra dele para nós? É o nosso Deus. Então, quando ele coloca meu filho, é o Senhor te chamando de filho. A gente sabe que quem escreveu isso aqui foi Salomão. Não é verdade? A gente sabe que essas instruções foi Salomão que deixou essas instruções. Mas quando aqui, ó, você e eu deixa a teimosia e a desobediência entrar no nosso caminho, isso leva à destruição. Por quê? Desobedecer quem? Né? Agir com teimosia com quem? Com o nosso Pai, com o nosso Deus. Os jovens, crianças, teimosia e desobediência aos pais leva a uma vida não longa. Existe uma maldição sobre os filhos que não obedecem, que não honram, que agem com teimosia com seus pais terrenos. E aqui, qual é o acesso à sabedoria? É a obediência ao nosso Deus. Lá no capítulo 1, o temor ao Senhor é o princípio. Quero ser sábio, Senhor, me dá sabedoria. Ah, é? Você quer ser sábio? Quer sabedoria? Não precisa passar 10 horas ajoelhado no milho para acessar a sabedoria. Tema a Deus. Comece a temer a Deus. É o princípio. É o começo. E aí depois, ó, o resto tá tudo aqui. Por quê? Pra quê? Porque todos nós buscamos ter uma vida com Ele. Todos nós buscamos ter uma vida de intimidade com o Pai. Mas se andar em caminhos que nos levam para a tolice, não tem como. A gente não acessa esse lugar, esse ambiente, tá? Então, acho que é a segunda vez que eu vou falar aqui, de 4 dias, que exatamente os últimos versículos sempre têm chamado, né, essa atenção. Eu até grifei ele aqui. O que leva o caminho da destruição. Então, não adianta a gente passar 5 anos buscando a sabedoria, exercendo, ficando aqui na palavra do Senhor e depois desistir dela, sabe? E depois falar, cansei de ser obediente, cansei de fazer o que é certo. Não. Acessar a sabedoria nunca é cansativo, porque nós temos recompensas em acessar essa sabedoria. Nós vamos desfrutar aqui na terra ainda
todas as nossas decisões sábias. Nós vamos colher aqui, o fruto aqui. Agora, qual é o maior fruto? Aonde está o maior fruto? Aonde está a maior recompensa? É na volta dele. A Bíblia diz que um dia nós iremos nos encontrar com Cristo. E aí sim, nós veremos a recompensa de andarmos dentro da sabedoria. Andar dentro da sabedoria é ter as nossas ações, as nossas atitudes conectadas com Cristo. É estar o nosso pensamento, o nosso dia todo. Por que eu quis fazer exatamente esse Provérbios agora no mês de janeiro? Porque a gente começa o nosso dia, gente, é impressionante. Se você passa o dia todo lembrando e pensando nas decisões, nas ações, nas reações, como eu falei ontem, isso é poderoso. Para eu reagir, eu preciso acessar a sabedoria, eu preciso pensar. Para eu agir, eu preciso pensar, eu preciso acessar a sabedoria. Então, esse é um convite para você. Tá bom? Eu termino sempre orando ao Senhor, tá? E se você quiser também, pode fechar seus olhos, né? Você tá aí ainda, Fer? Fala aí um pouquinho. Amor, você também, se você quiser, fecha orar junto, tá bom? Eu sempre gosto de fazer isso, né? Passar a professar, né? Palavras. A Bíblia fala que quando a gente usa a nossa boca, a nossa voz ela é uma profecia. Então eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre a minha vida, tá bom? Então feche seus olhos. Pai amado, Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este momento, por esse dia e por esse ambiente. Obrigada, Pai, pela tua palavra, obrigada pelas tuas instruções. Que essas instruções estejam cravadas no nosso coração e na nossa mente, para que o nosso dia nós fiquemos em todas as instruções, em toda a sabedoria que o Senhor disponibilizou para a gente. Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, que os nossos olhos não desobedeçam a tua palavra. Que os nossos olhos estejam fitos, Pai, na obediência do céu, no amor ao Senhor, no temor ao Senhor, para que nós não nos desviemos, Pai, e que nós não acessamos a destruição, Deus. Pai, isso que nós viemos pedir agora. Eu peço, Senhor, para que cada vida acesse exatamente esse lugar, Pai. Um lugar de obediência, um lugar de temor, um lugar de amor, um lugar, Pai, de acesso ao Senhor, de intimidade ao Senhor, para não praticar más obras, para ter a sabedoria dentro do seu ser, Pai. Eu declaro, Pai, que cada vida hoje irá receber a sabedoria do alto. Irá, Senhor, acessar, Pai, grandes obras. Irá acessar tomadas de decisões certeiras que trará frutos de excelência. Pai, queremos ouvir, queremos praticar os teus conselhos, queremos praticar aquilo que você deixou para nós. Em nome de Jesus, dê um sorriso bem grande, esfregue suas mãos, pode abrir os olhos. Faz assim, ó, eu fiz isso com os meus filhos, eles ficaram rindo, sabe? Mas olha só, quando você faz isso aqui, você sente a sua mão aquecida, a sua pele aquecida. Sabe o que isso quer dizer? Você tá vivo. Se você tá vivo, você pode fazer todas as coisas que foi lida aqui agora. Então, bora começar o dia. Bora ir para um dia de sabedoria. Bora ir para um dia de tomadas de decisões que dará frutos de excelência para tua casa, para tua família, para o teu trabalho, para a tua vida, tá bom? Que você passe um dia com Jesus maravilhoso. Um beijo.
Obrigada por ter ficado aqui. E se você gostou disso, se você tá gostando desse mês de sabedoria, passe para as pessoas que vieram na sua mente, que você lembrou. Você pode ser um canal para essas pessoas. Beijo grande.